Bom dia a todos. Registro a presença deste deputado Pepe Colasso, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Maurício Nadal, deputado Napoleão Bernardes, deputado Fabiano da Luz. Dessa forma, registro a quórum regimental. Declaro, então, aberta a 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto a discussão e votação da ata da 4ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já distribuídas previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a ata da reunião citada acima. Na ordem do dia, discussão e votação das matérias, com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, o público que nos acompanha. Eu tenho 3 matérias para relatar na manhã de hoje. Inicio pelo requerimento de apensamento dos projetos de lei 909 de 2025 ao projeto de lei 687 de 2025. O autor deste projeto, do 909, é o deputado Márcio Machado. Acrescenta artigo 3º-C à Lei 12.854, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para dispor sobre a esterilização cirúrgica de animais em situação de rua, cumpre registrar que a matéria relativa ao controle populacional ético de animais, mediante políticas de esterilização cirúrgica, e esta matéria já integra o conjunto de políticas públicas de proteção e bem-estar animal disciplinados no novo código proposto, o que reforça a conveniência de análise conjunta das proposições. E, desta forma, o meu voto é requerer o apensamento do presente projeto 909 ao projeto 687, nos termos do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 687 de 2025, autoria do deputado. Um pouquinho aqui que eu já localizo o bichinho aqui. É, mas quem que é o 687? Autoria. Projeto de Lei 0909/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. Pedido do relator é que faça o apensamento ao projeto 687/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso. Coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os favoráveis... Presidente, só antes de colocarem a aprovação, concordo plenamente, e tem outros projetos aí que tratam praticamente de um assunto que o deputado Mauro está remetendo agora, é o projeto que institui a política, né? Então, isso era bom compilar e botar todos dentro da mesma política. Então, é num pacote só, tem outros projetos que saíram, eu vi aqui do deputado Mário Monta, tem um. Enfim, eu acho que todos eles têm que ser anexados e fazer somente um projeto para não ficar esparso tudo isso aí, né? Voto favorável. Continue em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o apensamento do projeto de lei 0909/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, ao projeto de lei 687/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso. Relatório e voto ao projeto de lei 19/2026. Autor, Governo do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Dionísio Cerqueira. Conforme consta nos autos, o imóvel objeto da cessão integra o patrimônio estadual e será destinado à utilização pelo município para fins de interesse público, notadamente para o desenvolvimento de atividade de natureza educacional, comunitária e administrativa, sem transferência da titularidade do bem. E meu voto é pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 19/2026. Voto pela aprovação, admissibilidade ao projeto de lei 0019/2026. Esse projeto de autoria do governador do Estado coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0019/2026.
Relatório e voto ao projeto de lei 66/2026, autoria governador do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Iraceminha. Os imóveis objeto da proposta encontram-se atualmente sob a administração do Estado de Santa Catarina e correspondem a áreas anteriormente utilizadas para funcionamento de unidades escolares estaduais atualmente desativadas. A iniciativa tem como objetivo permitir que o município de Iraceminha utilize os bens para o desenvolvimento de atividades de interesse coletivo, especialmente nas áreas de assistência social, educação, cultura, esporte e turismo, garantindo adequada destinação a estruturas públicas atualmente sem utilização pela administração estadual e promovendo sua utilização em benefício da comunidade local. E meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 66/2025. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0066/2026. 2026, né, deputado? Perfeitamente. Coloco em discussão, em votação, se favorável, permanece a comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0066/2026. Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Com a palavra, o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, público que nos assiste online. PL 0821/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa Estadual de Apoio às Instituições Sem Fins Lucrativos de Proteção Animal no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei 0821/2025, que institui o Programa Estadual de Apoio a essas instituições de proteção animal no Estado de Santa Catarina, e compete a esta comissão examinar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e técnica legislativa da proposição. Da análise da matéria, verifica-se que a iniciativa tem por objetivo fortalecer e reconhecer as organizações da sociedade civil que atuam na proteção, acolhimento, reabilitação e adoção de animais em situação de vulnerabilidade, estabelecendo diretrizes de cooperação entre o poder público e entidades da área. No que se refere a aspectos constitucionais e legais, não se identificam vícios de iniciativa ou incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente, e, diante do exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0821/2025. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0821/2025, coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0821/2025. Projeto de lei 0859/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que institui a Política Estadual de Educação Digital no âmbito do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei 0859/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que institui a Política Estadual de Educação Digital, estabelecendo diretrizes voltadas à promoção da inclusão digital, ao desenvolvimento de competências digitais no sistema educacional e ao incentivo à capacitação e à pesquisa em tecnologias da informação e comunicação. Considerando que a matéria envolve implementação de ações e estratégias relacionadas à política educacional e tecnológica do Estado, com possíveis reflexos na atuação de órgãos da administração pública estadual, mostra-se necessária a manifestação técnica dos órgãos competentes do Poder Executivo. Nesse contexto, com o objetivo de subsidiar a elaboração de relatório e voto sobre a proposta, requer diligência à Casa Civil para que peça manifestação da Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para que se manifestem a respeito da matéria. Pedido de diligência ao projeto de lei 0859/2025, coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o pedido de diligência. PL 0772/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, confere a designação oficial de microrregião catarinense da música eletrônica aos municípios de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí e altera o anexo único da Lei 16722/2015, consolidando aí as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Compete a essa comissão examinar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. E, diante da análise desta matéria, verifica-se que a iniciativa possui caráter honorífico e simbólico, não criando obrigações administrativas nem interferindo na organização da administração pública. Assim, não se identificam impedimentos de natureza constitucional ou legal à tramitação da matéria. Ante o exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0772/2025. Projeto de lei 0772/2025, tem o parecer favorável do relator, coloca em discussão,
Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0772 de 2025. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, deputado Pepe Colasso, colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu começo relatando aqui o PL 0829-2025, de autoria do deputado Adilson Girardi, que dispõe sobre o Programa Estadual Rotas Rurais de Santa Catarina, que institui o endereçamento rural digital para imóveis localizados em áreas rurais do Estado e da outras providências. A proposição tem por objetivo promover o mapeamento, o endereçamento, a integração digital de vias e propriedades rurais catarinenses, mediante a criação do código geográfico alfanumérico capaz de identificar de forma precisa o ponto de acesso principal de cada imóvel rural. Busca-se, com isso, facilitar o acesso a serviços públicos essenciais, aprimorar a logística rural, aprimorar o escoamento da produção agropecuária e contribuir para o planejamento territorial. Consoante a justificação, o projeto inspira-se na experiência bem-sucedida do Estado de São Paulo e possui natureza programática, não implicando criação de cargos, estruturas administrativas ou despesas obrigatórias, condicionando sua execução à disponibilidade orçamentária. Por esse motivo, o nosso voto nesta comissão é pela admissibilidade do projeto 0829-2025. Projeto 0829-2025. Parecer pela admissibilidade do relator, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0829-2025. PL 0843-2025, de autoria do rapaz que está aqui à minha direita, que altera a Lei 18.278 de 2021 para declarar de utilidade pública o Fórum da Região Metropolitana da Foz Rio Itajaí Sul. É para relatar favorável? Por favor. Diante da competência atribuída a esse colegiado, promovi análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta a regular tramitação nesse Parlamento. Todavia, no tocante à técnica legislativa, entendo imprescindível a apresentação de emenda substitutiva global para que seja corrigido a grafia do nome da entidade, em conformidade com o que consta em seu estatuto social, para incluir em texto legal o nome do município em que a entidade tem sua sede, a fim de adequar a redação da proposta de lei ao padrão de praxe utilizado para a elaboração de matérias análogas nesse Parlamento. Entendeu? Tá. Diante exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 0843-2025 nos termos da emenda substitutiva global, ora anexada. Tenho que corrigir. Projeto de lei 0843-2025. Parecer favorável do relator com emenda substitutiva global. Coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0843-2025 com emenda substitutiva global. Se ele for menos lá para a minha região e prestar mais atenção nas matérias, não erra tanto. Né? Ela é atrativa. Atrativo. PL 0857-2025, de autoria do deputado Marquito, declara de utilidade pública o Instituto Socioambiental da Praia do Santinho, de Florianópolis. Eu estou requerendo diligência interna ao autor, deputado Marquito, a fim de que promova a juntada dos documentos faltantes e a retificação daqueles que se encontram em desconformidade com a Lei 18.269 de 2021. Diligência ao autor, presidente. Pedido de diligência ao projeto de lei 0857-2025 ao autor. Coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Com a palavra, registrando a presença do deputado Alex Brasil, com a palavra o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, demais deputados, primeiro projeto, relatório e voto, é ao 182/2023, é o veto parcial ao projeto de lei, que trata de vício de iniciativa de inconstitucionalidade material, regime jurídico de servidores públicos, princípios da legalidade e da taxatividade, que é a competência da
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Aqui trata o veto parcial, senhor presidente, somente o parágrafo único do artigo 5º do autógrafo do projeto de lei 182/2023. Nas razões encaminhadas a esta Casa Legislativa, o chefe do Poder Executivo sustenta a ocorrência de inconstitucionalidade com fundamento no parecer número 23/2026 da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. O veto recai sobre o dispositivo que determina o registro das transgressões à lei nos assentamentos funcionais dos servidores públicos titulares de cargo e provimento efetivo, bem como a destituição de eventual cargo ou função de confiança. Ao voto, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa das proposições submetidas. Referentemente à constitucionalidade sobre o aspecto formal, conforme exposto nas razões do veto, o dispositivo apresenta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto trata de matéria relacionada ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais, cuja iniciativa legislativa é reservada ao chefe do Poder Executivo. Com efeito, a previsão do registro em assentamento funcional e a imposição de consequências funcionais aos servidores caracterizam disciplina afeta ao regime jurídico do funcionalismo público estadual, matéria cuja iniciativa legislativa é de competência privativa do Poder Executivo. Em relação à constitucionalidade material, aponta-se a inconstitucionalidade material diante da afronta aos princípios da legalidade e da taxatividade previsto no artigo 5º da Constituição da República. Registra-se ainda possível incompatibilidade com a repartição constitucional de competências em matérias educacionais, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional nos termos do artigo 22. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgados como a ação direta de inconstitucionalidade 5580 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 461, tem reafirmado os limites da competência legislativa dos entes federativos em matéria educacional. Diante disso, verifica-se que assiste razão às justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, sendo que a manutenção do veto parcial afasta o dispositivo eivado de inconstitucionalidade e preserva a juridicidade do restante da proposição. Ante o exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela manutenção, acatamento ao veto parcial ao projeto. Então, senhor presidente, o veto aqui é sobre o parágrafo 1 do artigo 5º, cujo teor estabelece a destituição do cargo ou função de confiança do professor efetivo que praticar doutrinação política ou ideológica em sala de aula, bem como a anotação da penalidade dos assentos funcionais. Então, o projeto é aprovado, somente o veto é esta que trata justamente de uma questão que do regime, né, que estabelece, então, por isso, o veto parcial. Deputado Maurício Peixe, relator da mensagem de veto 1603/2026, ele vota pela manutenção do veto, que foi parcial, né? Parcial. Foi parcial, né? Então, manutenção do veto parcial. Então, coloca em discussão. Presidente, nós estamos avaliando agora apenas o veto do governo a esse projeto, né? Claro veto parcial. Tá? Sim, nós temos que ser favoráveis porque é um veto do governo, é um projeto que ele não é 100%, ele é 200% inconstitucional. Não é competência do deputado e muito menos desta casa versar sobre matérias que são responsabilidades da União. Então, ele é um daqueles projetos que possivelmente lá na frente uma ação judicial vai derrubar esse projeto também. Então, só para deixar registrado que é um projeto totalmente constitucional, mas no caso agora aqui nós estamos analisando o veto do governo e o veto ele é consistente, né? Por isso que o nosso voto também é favorável. Obrigado. Continua em discussão.
Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovada a manutenção do veto, que foi parcial, né? Mensagem de veto 1603 de 2026. Senhor presidente, próximo projeto 0059 de 2026, de autoria do deputado Márcio Machado, eu vou requerer diligência. Ele trata também do institui o Disque Denúncia Animal, canal oficial de atendimento simplificado para recebimento de denúncias de maus tratos e outras formas de violência contra animais. Então, conforme o regimento interno desta Casa, a realização de diligência relativamente ao projeto de lei 0059, com o encaminhamento dos autos à Casa Civil. E requer à Casa Civil que colha a manifestação Secretaria do Estado de Segurança Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, bem como de outros órgãos do governo do Estado, que entender pertinente. Pedido de diligência ao projeto de lei 0059 de 2026, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0059 de 2026. Desculpa, aprovado o pedido de diligência. Próximo projeto, voto, relatório e voto, projeto de lei 0774 de 2025, que dispõe sobre a garantia de acompanhamento por ambos os pais ou os responsáveis legais a pacientes menores de idade durante consultas nas unidades de saúde das redes pública e privada do Estado. Na justificação acostada aos autos, a presença dos pais ou responsáveis em momentos de atendimento médico é um elemento fundamental na promoção do bem-estar físico e emocional da criança e do adolescente. O acompanhamento familiar não apenas contribui para a sensação de segurança e conforto do paciente, mas também fortalece a relação médico-paciente-família, possibilitando uma melhor comunicação, compreensão do diagnóstico e adesão do tratamento. Do ponto de vista constitucional, a medida está em consonância com o disposto no artigo 227 da Constituição Federal. Além disso, a iniciativa materializa os princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou ao voto, senhor presidente, diante das justificativas feitas, com respeito aos aspectos já constitucional, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 774 de 2025, tal como determinada pelo primeiro secretário da mesa no despacho inicial. Projeto de lei 0774 de 2025, parecer favorável do relator. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0774 de 2025. Presidente, eu vou pedir um extra pauta, se o presidente não for contra. Como O projeto de lei é de minha do autoria, deputado né? PP Colasso. Eu aceito. Como não há objeção de nenhum deputado, então prossiga. Deputado Maurício, só uma questão de ordem aqui. O senhor deu voto favorável ao 0774. Isso. Ele não poderia ser apensado ao 420, do Márcio Machado, que trata no mesmo tema? Não verificamos essa Sim. compatibilidade. Só porque eu estava lendo aqui o do Márcio, quando o senhor votou, que ele também assegura acompanhamento para pacientes e crianças e adolescentes Mas esse está em qual? por ambos os Quem é o relator? genitores. Está na Comissão de Criança e Adolescente. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está lá, né? Está lá. Então, se ele puder depois, como vai chegar lá, ser anexado Vai lá, pensar lá. porque aqui Aí já volta foi pra aprovado cá. agora, né? Sim. Não dá para retroagir, né? Também já foi, já está lá, depois volta. Então, projeto do deputado PP Colasso, número 257 de 2025, que altera o artigo 10 da Lei 18.334 de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que é o Fundo Social, para permitir a destinação alternativa de recursos vinculados a benefícios fiscais à instalação
de sistemas fotovoltaicos em hospitais filantrópicos. A proposição em sua redação original foi admitida nesta comissão, que concluiu pela adequação formal e material da matéria, por não apresentar vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. Na sequência, a matéria foi apreciada na Comissão de Finanças e Trabalho, que opinou por sua aprovação. Posteriormente, a proposta foi retirada de pauta pelo autor, que, na sequência, apresentou a emenda substitutiva global em análise com o objetivo de readequar a solução normativa inicialmente proposta. Conforme consignado na justificação que acompanhou a emenda, a alteração decorre de sugestão encaminhada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, que propôs a reformulação do texto para alterar o artigo 5º da lei mediante a inclusão de novo inciso para autorizar o Fundo Social a destinar até 1% de sua receita apurada no exercício anterior ao financiamento total ou parcial da instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica em hospitais filantrópicos, certificado como SEBAS, Saúde e Evento Novo. Então, o voto, como já justificado, com a emenda substitutiva ao projeto de lei número 0257, é pela admissibilidade com a emenda substitutiva global. Em discussão a matéria, gostaria de agradecer ao deputado Maurício Peixe por incluir essa matéria extra-pauta na manhã de hoje. Essa matéria já tinha passado aqui pela CCJ e por outras comissões e já estava em plenário para votação, mas houve uma sugestão por parte do governo para fazer algumas adaptações que foram aceitas por nós e nós mesmos, né, nosso gabinete que propôs essa emenda substitutiva global, com essas adaptações e sugestões que o próprio governo fez. É uma matéria importante, ela prevê que o Fundo Social também possa ser usado na aquisição de painéis fotovoltaicos para hospitais filantrópicos. A gente sabe os serviços que os hospitais filantrópicos fazem no estado de Santa Catarina, principalmente nas pequenas cidades, hospitais de pequeno e médio porte, que têm um papel fundamental no serviço de saúde da nossa comunidade catarinense. A partir de agora, né, passado aqui da CCJ, depois do plenário, e, por fim, sancionado pelo governador, esses hospitais vão poder correr atrás para adquirir recursos, para adquirir esses painéis solares, que vão fazer com que isso reflita, né, no abatimento da conta de energia elétrica mensal que eles têm, e que é grande. Muitos hospitais desses gastam muito com energia, e, com certeza, vai ser um recurso importante para que eles possam ter saúde financeira, e que todos sabem aqui que frequentemente eles estão batendo na porta dos nossos gabinetes para que o Estado possa ter incentivos para a sobrevivência financeira desses hospitais. Então, agradecer ao deputado que coloca esse assunto em extra-pauta e pedir o apoio também de todos os deputados aqui presentes nessa comissão. Senhor presidente. Excelente iniciativa, até porque o cálculo o cálculo de ouro, né? O parcelamento, o financiamento dessas placas, ele acaba se tornando até mais barato que a própria conta de luz. Então, as placas têm uma vida útil de 25 anos, se fizer um parcelamento de 5 anos, nesses 5 anos a instituição já está no lucro, e após esse período, os 20 anos, você tem aí a conta de luz praticamente zerada. Isso, quando sobra energia, ainda joga para o hub de novo, ganha desconto na próxima, enfim. É uma excelente iniciativa e, com certeza, tem nosso apoio. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Continua em discussão. Encerrada a discussão, já registro a presença do deputado Rodrigo Minotto. Coloco em votação o projeto de lei 257/2025. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 257/2025 com emenda substitutiva global. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros colegas, todos que nos acompanham, eu inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 732/2026. Ele visa a declaração de utilidade pública
da Stable Associação Parkinson Sul, com sede no município de Criciúma, autoria do eminente deputado Volney Weber. A instrução processual está de acordo com a norma de regência, por isso meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade do projeto de lei 732/2026. Voto pela admissibilidade, senhor presidente. Voto pela admissibilidade do relator pelo projeto de lei 0732/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0732/2025. Em relação ao projeto de lei 247/2025, a autoria do deputado Nilson Berlanda, ele visa a conceder isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA a veículos automotores híbridos. Então, o propósito aqui é diligência, o requerimento de diligência, senhor presidente, a uma série de entidades como a Secretaria de Estado da Fazenda, Meio Ambiente e Procuradoria-Geral do Estado. Pedido de diligência ao projeto de lei 0247/2025. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0247/2025. Por fim, senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 28/2025, autoria do deputado Sérgio Guimarães, visa a instituição de políticas públicas de apoio aos pacientes portadores da doença de Parkinson. Essa proposição foi apreciada já na CCJ para ser favorável, seguiu para a Comissão de Finanças e Tributação e lá o deputado relator Zé Milton Schaeffer apresentou um parecer favorável à matéria, porém acompanhado de emenda substitutiva global. Posteriormente, na Comissão de Saúde, o deputado Vicente Caropreso apresentou um voto vista também favorável, mas igualmente com uma subemenda modificativa, emenda substitutiva global. Em razão das alterações promovidas pelas referidas comissões, a matéria retorna aqui a essa Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o sucinto relatório, eu passo ao voto. E do exame da matéria, verifica-se que a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças suprimiu dispositivos já previstos na legislação vigente e nas normativas do SUS, especialmente em relação ao que diz respeito à Lei Estadual 13.552, passando a concentrar a proposta na gratuidade do transporte público intermunicipal às pessoas com a doença de Parkinson. Posteriormente, foi apresentada a subemenda modificativa que aperfeiçoa a proposta ao estabelecer critérios objetivos para a concessão da respectiva gratuidade, condicionando-a à comprovação de impedimento funcional de longo prazo e ao critério de renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais, eu proponho aqui o voto pela admissibilidade do projeto de lei 28/2025, na forma das emendas aprovadas na Comissão de Finanças e também na Comissão de Saúde. Esse é o voto, senhor presidente. Projeto de lei 0028/2025 foi aprovado na CCJ e na Comissão de Finanças e Comissão de Saúde. Ele foi alterado, né? Sim. Foi colocado emendas, né? Então, retorna a CCJ. Parecer do relator é pela aprovação das emendas modificativas. Das emendas substitutiva global e subemenda modificativa. Projeto de lei 0028/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis. Uma consideração A antes. palavra do deputado Maurício Não Peixe. que eu seja contra, aliás, sou bem a favor do projeto que estabelece, porque quem tem Parkinson é uma doença degenerativa, que ela vai aos poucos aumentando e torna a pessoa incapacitada mesmo. Claro que tem que ter um laudo médico quando tem uma doença de incapacidade e que ela torna assim como um PCD. Assim foi outras que nós já julgamos aqui, né? E também já diz que a pessoa com deficiência ela tem o transporte intermunicipal gratuito. Então, essa kit é da 2 salários mínimos, no meu entendimento, ela não tem justificativa, porque é para todos. Todos que têm incapacidade podem ter o transporte gratuito. Mas, enfim, vou aprovar, né, aqui e, quem sabe, verificar mais na frente essa questão de até 2 salários mínimos, porque quem tem incapacidade, tem incapacidade. Não tem condições, né, por ter o ganho que estaria fora da parte de 2 salários mínimos ou ao transporte público. Os outros que nós já aprovamos aqui não tinham essa limitação. Lembrando de uma lei minha mesmo, que é da fibromialgia, que eles têm o transporte público gratuito e não coloca aí limitação de salarial, né, de limites. E até porque quem usa realmente o ônibus já é uma pessoa que não tem uma capacidade ou condições financeiras de ter um veículo ou mais, ou até porque não tem ninguém que dirija para ela, né?
Mas, enfim, vou deixar ir à frente para não impedir o projeto mais de paralisar. Acho que ele é muito importante. Continue em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0028/2025 com emenda substitutiva global, com subemenda modificativa. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Com a palavra, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como os nobres colegas deputados e todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Dando início aos relatórios de hoje, começo pelo PL 0047/2026, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui a rota turística do Circuito Princesa da Serra na região serrana do estado de Santa Catarina e dá outras providências. O PL busca instituir a rota turística do Circuito Princesa da Serra entre os municípios de Laje, Bocaína do Sul, Painel, Palmeira, Correia Pinto, São José do Cerrito e Capão Alto, possuindo como objetivo de promover o cicloturismo e outras atividades esportivas da região. Adentro nos aspectos relativos a essa comissão, verifico que o projeto de lei está em conformidade com todos os requisitos previstos no artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa, razão pela qual voto pela admissibilidade do projeto de lei 0047/2026. Projeto de lei 0047/2026, parecer pela admissibilidade, coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0047/2026. Dando continuidade, agora o PL 0001/2026, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara a Escola Bíblica Dominical Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Santa Catarina e altera o anexo 1º da Lei nº 17.565, de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei em tela visa reconhecer e proteger a instituição centenária que colabora para formar a base da cultura cristã no nosso Estado, a Escola Bíblica Dominical. A proposta em exame possui temática cultural, ao passo que busca a valorização da manifestação cultural cristã, o reconhecimento do relevante papel histórico-cultural da EBD, bem como a representatividade da Escola Bíblica Dominical na história e cultura catarinense, e alinha-se ao que dispõe o artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, especialmente nos incisos 1 e 3. Dessa forma, analisada a matéria segundo o crivo estabelecido pelo artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder, voto pela admissibilidade do PL 0001/2026. Projeto de lei 0001/2026, parecer favorável do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0001/2026. Dando continuidade agora, presidente, peço a licença e autorização dos nobres colegas para votar em bloco os próximos 3 PLs por se tratarem de declaração de utilidade pública das entidades. Como não há objeção, pode prosseguir, deputado. Temos aqui o PL 0041/2026, de autoria do deputado Maurício Peixe, que declara de utilidade pública o Instituto Bike, Ação e Cultura, do município de Joinville. Temos também o PL 0040/2026, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública o Clube Esportivo Sabe Vôlei de Santa Catarina, localizado no município de Itajaí. E, por fim, o terceiro é o PL 0697/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que declara de utilidade pública estadual a Associação Cultural Mataqueterani, do município de Lages. A concessão da utilidade pública estadual é regulamentada pela Lei Estadual 18.269, de 2021, que estabelece os requisitos para a outorga do título. Após análise, verifica-se que os projetos de lei estão devidamente instruídos com a documentação necessária e não apresentam óbitos contra a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Assim como o fundamento nos dispositivos regimentais mencionados, opina-se pela admissibilidade dos PL 0041 de 2026, 0040 de 2026 e 0697 de 2025. Projetos de lei 0041/2026, 0040/2026 e 0697/2025. Esses projetos são relativos à declaração de utilidade pública e o relator, deputado Alex Brasil, deu parecer favorável a todos eles. Coloco em discussão, em bloco, todos esses projetos aos senhores deputados. Como não há quem queira discutir, coloco em votação
os referidos projetos, em bloco, né? Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado os projetos de lei 0041/2026, 0040/2026 e 0697/2025. Todos aprovados por unanimidade deste colegiado. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, presidente, demais colegas deputados. Eu trago um relatório e voto ao PL número 010/2026, que altera os artigos 30 e 34 da Lei 12.854, de 22 de dezembro de 2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, para enrijecer as penalidades administrativas nos casos de maus tratos, com responsabilização dos responsáveis legais de menores ou incapazes, e da outras providências, a ser conhecida como Lei Orelha, de autoria do deputado Mário Mota. O projeto de lei número 010/2026, que altera os artigos 30 e 34 da Lei 12.854, de 22 de dezembro de 2003, estabelece o Código Estadual de Proteção aos Animais para enrijecer as penalidades administrativas nos casos de maus tratos, com responsabilização dos responsáveis legais de menores ou incapazes. Conforme consta aqui na justificativa, a proposição foi apresentada em resposta à repercussão social decorrente de episódio recente de extrema crueldade praticada contra animal comunitário no município de Florianópolis, circunstância que, segundo o autor, evidenciou limitações do atual regime sancionatório previsto no Código Estadual de Proteção aos Animais, especialmente no tocante à responsabilização de menores e a amplitude das sanções administrativas aplicáveis em hipóteses de maior gravidade. Nesse contexto, o projeto pretende majorar as multas administrativas, prever sua incidência em dobro ou em triplo, conforme o resultado lesivo da conduta, atribuir aos pais, tutores ou responsáveis legais a penalidade administrativa quando a infração for cometida por menor de idade ou pessoa incapaz, e permitir a acumulação de sanções, inclusive com a apreensão do animal e vedação da guarda, posse ou propriedade de animais pelo responsável legal ou pelo infrator. Voto. Nesta fase, processo legislativo, cabe a esta comissão apreciar a matéria quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, nos termos do artigo 72, inciso 1 do Código, combinado com o artigo 142, inciso 1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Sobre o aspecto da competência, a matéria insere-se no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção ao meio ambiente, fauna e responsabilidade por dano na forma do artigo 24, incisos 6 e 7 da Constituição da República, em consonância ainda com o dever de proteção da fauna e de vedação de práticas que submetam os animais à crueldade, nos termos do artigo 225, parágrafo único, inciso 7º, da Constituição Federal. Consoante se extrai da justificativa, o projeto busca reforçar o regime sancionatório administrativo do Código Estadual de Proteção aos Animais, mediante o agravamento das penalidades aplicáveis em hipótese de maus tratos, especialmente quando da conduta resultar lesão grave ou morte do animal, bem como mediante a responsabilização de responsáveis legais de menores ou incapazes. No plano material, a proposta veicula finalidade legítima e constitucionalmente amparada na medida em que busca intensificar a tutela jurídica dos animais e prevenir a reiteração de condutas cruéis. Não se verifica em si impedimento constitucional à adoção de sanções administrativas mais severas, desde que observadas os postulados do devido processo legal, da proporcionalidade da imputação juridicamente adequada da conduta ao sancionado. Contudo, ao apreciar a matéria, verifiquei a necessidade de propor ajustes redacionais ao projeto de lei, com o intuito de alterar os dispositivos que, ao meu ver, já dispõem sobre as infrações e os agravantes das penalidades.
Deste modo, a majoração da multa em caso de lesão grave ou morte do animal foi incluída no dispositivo que já dispõe sobre majoração de multa em caso de morte, parágrafo 2º do artigo 27 do Código, e a possibilidade de imputação de responsabilidade aos pais e responsáveis legais foi realocada para o mesmo artigo 27 da lei objeto de alteração, que trata de todas as penalidades aplicáveis ao infrator, enquanto o agravante em decorrência da morte do animal foi acrescentado ao artigo que trata o tema, qual seja o artigo 32. Assim, com base nos regimento interno, os artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei número 010/2026, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Era isso, senhor presidente. Projeto de lei 0010/2026. Parecer favorável do relator com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Presidente, bom, duas questões. Primeiro, eu acho que também ela pode ficar junto com aquele projeto já apresentado, que é a política, o 687. Poderia ser apensado para a gente tratar essa questão, tudo que é causa animal, num projeto único, numa política. Poderia ser feito, a pensamento. O segundo, eu não tenho formação jurídica, né? Eu não sou advogado, nem de direito, nem advogado. Conheço pelo tempo que eu participo em comissão de Constituição e Justiça como vereador. Mas eu entendo que você não pode, isso é a questão legal, imputar uma pena a outro que não cometeu o crime, nem por responsabilidade. Então, eu sou pai, meu filho, ele comete um crime e esse crime, por ele ser menor, o pai vai ser responsabilizado. Eu entendo que no direito isso não existe, não pode. Eu acho que pode ser respondido melhor por quem ou tem informação. Ele pode ser, sim, o pai responsabilizado por uma questão de omissão de cuidado. Daí ele pode ser responsabilizado. Agora, criminalmente, passar uma pena que foi a um que cometeu o crime, mesmo ele sendo menor, para o responsável, que é o pai, eu acho que isso não é possível juridicamente, né, por crime, a não ser no direito administrativo, então você entrar e dar a pena por omissão. Aí sim. Mas é por isso que eu entendo que esse projeto ele não está dentro da questão legal de forma alguma, porque um pai não pode responder criminalmente por um ato de um filho mesmo sendo menor. Até gostaria, eu acho que é importante esse projeto, da gente fazer a discussão e fazer, se for possível, primeiro uma anexação ao projeto já existente, uma política, e segundo, por uma questão legal até de um pai responder. Obrigado, presidente. Se não tiver consenso, daí eu peço vista até para que a gente possa analisar, mas eu entendo dessa forma. Só de forma a contribuir, presidente, nós estamos falando aqui de imputação de crime, e aí cabe ao Congresso Nacional, se for o caso, de alterar o Código Penal, porque a gente realmente, enquanto Assembleia, não pode estar criando normas penais aqui, e por mais que seja uma situação que gerou comoção nacional, até internacional, realmente eu vejo com dificuldade da gente agora começar a dizer o que o Código Penal pode ou não pode fazer em relação ao cometimento de crime. Senhor presidente. Deputado Rodrigo. Senhores deputados, com a devida vênia aqui da exploração de cada um de vocês, só para deixar registrado que, com relação à alteração do artigo 30 e 34, ele não fala, não é específico com relação à responsabilização dos pais tutores. Isso já está na lei que foi sancionada do ano de 2003. O que está se exigindo aqui, na verdade, é a aplicação da multa em dobro ou em triplo. Então, com relação à conduta do agente infrator, a responsabilização do pai ou do tutor ou do responsável é relativo ao texto legal da lei de 2003. Então, se a gente tiver que alterar, nós vamos alterar a lei de 2003, que já está devidamente sancionada em 22 de dezembro de 2003, que é a Lei 12.854. Presidente, então vou pedir vista, diante da colocação do relator,
para que a gente possa fazer essa análise da questão legal realmente, porque a partir do momento que você aprova, né, e até porque é um momento, né, que está sendo tão delicado e tão falado, a proteção animal, o caso do cão-orelha, para que não haja também aí uma questão de ilegalidade naquilo que nós vamos aprovar. Então, quero pedir vista. Pedido de vista pelo deputado Maurício Peixe. Só para registrar esse fato, para que os colegas também se atenham a esta questão que eu passei de ordem legal. Então, o que está se discutindo aqui é a ampliação da multa, certo? Isso. Outro PL, o relatório vota ao PL 0614 de 2025, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Aconchego de Penha e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, todos os documentos necessários estão aqui devidamente acostados ao pedido e, por isso, o meu voto é pela admissibilidade. Esse projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Carlos Humberto, né? Como não é? Desculpa, é do Carlos Humberto. Ao final aqui... Projeto de Lei 0614/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, parecer favorável do relator, deputado Rodrigo Minotto. Coloca em discussão. Em votação, se favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de Lei 0614/2025. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Por último, apresento os meus trabalhos na manhã de hoje, começando pelo projeto de Lei Complementar 0001/2026, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que altera o artigo 107 da Lei Complementar número 202 de 2000, que institui a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A proposição, ela tem como objetivo readequar a estrutura de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A proposta consiste na transformação de um cargo de procurador e um cargo de procurador-geral adjunto. Com essa modificação, a carreira passará a ser composta por um procurador-geral, 2 procuradores gerais adjuntos, um procurador corregedor e um procurador, sem que haja aumento no número total de cargos ou impacto financeiro. Na exposição de motivos que acompanha o projeto do Tribunal de Contas do Estado, a justificativa é que a medida ela tem como objetivo a modernização institucional da Corte, decorrente da recente instalação da primeira e da segunda câmaras de julgamento. Vamos então aqui ao voto. A proposição foi apresentada como projeto de lei complementar, que é o que se exige para esse assunto em tela. Não há qualquer vício que impeça sua tramitação. E antes exposto, então, nós votamos pela aprovação, tendo em vista que ela segue todas as questões previstas para regimentalidade, juridicidade e constitucionalidade. Coloco em discussão, então, o parecer. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei complementar 0001/2026. Agora o projeto de lei 0065/2026, de autoria do governador do Estado, que altera os anexos 3 e anexo 7 da lei complementar número 668/2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 1139 de 1992, estabelece outras providências. A alteração proposta pelo governador do Estado visa readequar as atribuições dos cargos de assistente de educação e de assistente técnico-pedagógico. Na exposição de motivos que acompanha a proposição, a Secretaria de Estado da Educação justifica a medida nos seguintes termos. A medida tem como objetivo, principalmente, readequar as atribuições destes cargos
a dinâmica do trabalho exercido no âmbito das unidades escolares da rede pública estadual, em consonância com a diversidade de demandas e de competência entre os demais cargos administrativos e cargos pedagógicos. Vamos ao voto. Inicialmente, no que tange a análise de constitucionalidade formal, o projeto de lei, e quanto à constitucionalidade material, também não verifica qualquer vício na proposição. No entanto, durante a tramitação, o próprio Poder Executivo, autor do projeto, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, encaminhou a esse colegiado sugestão supressiva, propondo a retirada do artigo 1º e do anexo 1º, anexo 1 do projeto, bem como a alteração da emenda do projeto de lei. Tal medida implica a manutenção das atuais atribuições do cargo de assistente técnico-pedagógico, restringindo o objeto do projeto de lei apenas à alteração das atribuições do cargo de assistente de educação, conforme o anexo 2 da proposta original. Acolhendo a sugestão, proponho a emenda substitutiva global em anexo, excluindo a alteração legislativa proposta em relação ao cargo de assistente técnico-pedagógico, bem como ajustando a emenda do projeto de lei diante da reavaliação da conveniência e oportunidade de alteração inicialmente submetida pelo próprio autor do projeto. Inclusive, isso também discutido entre os sindicatos, né? Isso foi apoiado. Ok. Ante o exposto, então, eu voto pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 0065/2026, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0065/2026 com emenda substitutiva global. O próximo é o projeto de lei 0078/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a flexibilização do uso de meias em brinquedos de recreação de solo acolchoado para pessoas com transtorno do espectro autista e outras condições que envolva hipersensibilidade sensorial no estado de Santa Catarina. Cuida-se de análise de emenda modificativa apresentada pelo deputado Sargento Lima na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao projeto de lei 0078/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. No âmbito da CCJ, a proposição foi aprovada por unanimidade, sendo reconhecida sua constitucionalidade e juridicidade. Na sequência, a matéria foi igualmente aprovada por unanimidade na Comissão de Esportes e Lazer, em razão de seu relevante interesse público e caráter inclusivo. Por fim, na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, o projeto foi aprovado por unanimidade, com a apresentação de emenda modificativa. Quem apresentou foi o deputado Sargento Lima, né? Na justificativa dos autos eletrônicos, o autor da emenda afirma que entende-se pertinente a apresentação de uma emenda aditiva que resguarde os estabelecimentos e responsáveis legais em caso de eventual dano recorrente do não uso das meias, principalmente as antiderrapantes. Vamos ao voto. A emenda modificativa tem por objetivo aprimorar o artigo 3º da proposição, estabelecendo que os estabelecimentos informem, além do direito assegurado, os riscos decorrentes do não uso de meias, bem como a responsabilidade dos envolvidos, medida que equilibra a garantia de acessibilidade com a necessária proteção à integridade física dos usuários. Dessa forma, então, a proposta não descaracteriza o projeto e, antes exposto, a gente vota pela aprovação nessa comissão da emenda modificativa apresentada e pela tramitação, pela regular tramitação do projeto de lei 0078/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0078/2025 com emenda modificativa. Projeto de lei 0085/2026, de autoria do deputado Ivan Nats, que reconhece o município de Papanduva como capital catarinense
do PIROG e altera o anexo único da Lei 16.722/2015, consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. É por isso que eu estava rindo antes, é porque eu sabia que alguém ia perguntar o que é pirogue. E já deixaram aqui para mim anotado. Se perguntarem o que é pirogue, é um tipo de pastel cozido feito com uma massa delicada de farinha de ovos. Estava aqui anotado. Vamos ao voto. Não vejo nenhuma espécie ou hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Ademais, a proposta limita-se a atribuir denominação adjetiva ao município catarinense em conformidade com a Lei nº 16.722/2015, não havendo afronta ao ordenamento jurídico vigente. Então, outro sim, salienta-se que a denominação adjetiva pretendida não foi concedida a outro município por lei estadual, tampouco o município de Papanduva possui alguma denominação. Então, ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 0085/2026. No âmbito dessa comissão, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então. Projeto de lei 0078/2000 Desculpa. Projeto 0085/2026. Aprovado. Por último, pergunto aos senhores deputados se há possibilidade de colocar um projeto extra-pauta, projeto de autoria do deputado Sérgio Mota, como não há objeção de nenhum deputado. Trata-se do projeto de lei 0121/2026, deputado Sérgio Mota, que concede o título de cidadão catarinense a Cleiton Rosa Borges. O autor justifica nos autos eletrônicos que o autor aduz que o homenageado é médico com relevante atuação no estado de Santa Catarina. O homenageado é médico com relevante atuação no estado de Santa Catarina, destacando-se por sua formação acadêmica, atuação profissional na área de saúde pública e privada, bem como pelo envolvimento em atividades de ensino e projetos sociais, especialmente na região da Grande Florianópolis, além da sua atuação destacada durante a pandemia de Covid-19 em iniciativas voltadas à promoção da saúde e bem-estar da população. A matéria foi lida no expediente em 10 de março de 2026. Ela cumpre todos os requisitos necessários quanto às suas questões de constitucionalidade. Então, antes exposto, eu voto pela aprovação do projeto no âmbito dessa comissão. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanentes da comissão contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0121/2026. Pergunta ainda se existe algum outro assunto a ser debatido nesta comissão. Como não há manifestação de nenhum deputado, declaro encerrada a presente sessão.